Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 17. Nós vamos ler do 1 até o 10. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e senta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara meu jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Dai graças ao tal servo, porque fez o que lhe fora mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. E sabe, ao meditar nessa palavra, tem 2 versículos que me chamaram bastante atenção. E a gente vai passar por eles. A gente vai reler aqui e a gente vai passar por eles. O versículo 5 e 6, aliás, 3 versículos, né? O 5 e o 6, o aumenta-nos a nossa fé e o dirá a moreira: erga-te e planta-te no mar. E o final: assim também, quando vos fizeres tudo que for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. E o que deveria ser feito, né? E a gente vai chegar até aí. E o primeiro ponto que a gente poderia tratar é que a gente sabe que vai haver escândalos, né? E se tem uma coisa que um servo do Senhor, um servo fiel do Senhor, não suporta, é ver distorções da palavra de Deus. O servo de Deus, ele não suporta ouvir heresias, ele não suporta ver o que pessoas estão fazendo com o nome do Senhor, ele não suporta ver distorções na palavra de Deus. Só que, infelizmente, a gente tem caído num ponto muito ruim, que se por um lado a gente não gosta, por outro a gente não deve apontar o dedo para a pessoa. É óbvio que a gente não deve deixar de apontar o erro, a gente não deve deixar de apontar o erro daquilo que está sendo pregado, porém a gente não deve apontar as mãos para as pessoas. E a gente tem caído muito nesse ponto, e a gente precisa ter uma certa mudança nisso. E a gente não pode esquecer também de que há uma recompensa para quem afronta o Evangelho. Isso é muito importante a gente saber disso. Por quê? Bom, a gente tem visto alguns movimentos crescendo, movimentos de divisão, e tudo isso surgindo por conta de textos fora do contexto. É verdade, textos fora do contexto. E que tem, na verdade, mais separado do que ajuntado. Sejam questões muito absurdas, muito profundas, ou sejam questões até que sejam relativamente bobas. Mas até as próprias questões que as pessoas têm se aprofundado e muitas vezes não têm levado a proximidade, sabe? A palavra de Deus diz que o conhecimento incha. E a gente não pode se deixar ser inchado pelo conhecimento. O conhecimento sem fé, ele acaba se tornando algo soberbo. E a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de coisa. E principalmente porque a recompensa para estes, quem vai dar ao Senhor? A gente não pode esquecer de que quem separa o joio do trigo é o Senhor, como está escrito em Mateus 13, 29 e 30.
É o Senhor quem vai fazer a separação. É o Senhor quem vai dizer quem é quem. E principalmente a gente tem que tomar um grande cuidado do seguinte: a pedra de tropeço pode ser a gente. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo? Quando no final da parábola está dizendo o quê? Para deixar o joio crescer no meio do trigo, e no final, e nos últimos dias, o ceifeiro, que é o Senhor, vai separar quem é quem. Vai deixar o trigo do lado, o joio do outro, o joio vai ser queimado. Mas por que não se arranca o joio no momento em que está crescendo? Porque às vezes um trigo pode sair junto também. E essa grande questão, a gente tem que tomar um grande cuidado, porque quando a gente se preza a um papel que não é nosso, a gente acaba sendo pedra de tropeço na vida de alguém. Então qual é o nosso papel mediante a isso? Bom, o versículo 3, eu acho que foi a forma mais educada do Senhor Jesus dizer: toma conta da sua vida. Bom, ele não pode dizer toma conta da sua vida, então ele disse: olhai por vós mesmos. Nós precisamos tomar conta da nossa vida, literalmente. Olhar por nós. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10, versículo 12: aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sabe? A palavra de Deus, quando ela é revelada a nós, o Senhor não nos revela para que a gente aponte o dedo para o outro. O Senhor não se revelou a nós para que a gente conhecesse os pecados de outras pessoas. Quando a palavra de Deus ela não faz sentido para nós mesmos, ela não vai fazer sentido para ninguém. Se a palavra de Deus ela não me confronta, se ela não me faz mudar alguma coisa, então ela não vai fazer sentido para ninguém. Não adianta eu tentar pregar para alguém, não adianta eu tentar, mostrar alguma santidade, porque se a palavra não fez sentido para mim, não gerou mudança em mim, ela não vai gerar mudança em outro. E quantas vezes a gente se pega dizendo tantas vezes nos encontros, falando com irmãos, a gente se pega dizendo as pessoas, os outros, ou até mesmo as outras denominações, e cita fulano, e cita ciclano, e cita beltrano, e cita igreja A, igreja B, igreja C, quando na verdade o grande problema está em nós. A palavra do Senhor fala olhai por vós mesmos. Então nesse ponto a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus são conselhos práticos. Conselhos muito práticos. E nós precisamos tomar esse cuidado, gente. Olhai por vós. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Ela não diz para examinar o outro. Ela diz para examinarmos a nós mesmos. E como nos examinarmos? À luz da palavra de Deus. Com que parâmetro? Está aqui. O Senhor deixou a cola. O Senhor deixou o manual para nós. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Então o nosso papel, mediante a pessoas que escandalizam, mediante a pessoas que nos ofendem, o primeiro ponto é olhar por nós mesmos, para ver se a gente pode estar ofendendo alguém, para ver se a gente pode estar escandalizando a vida de alguém. E a gente sempre acha a justificativa perfeita para cometer um erro. A gente sempre acha a justificativa perfeita para apontar para outra pessoa. E a gente sempre acha a justificativa perfeita para fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E nesse ponto a gente tem que tomar cuidado. A gente falou aqui, a pedra de tropeço pode ser a gente. E sobre essa questão sobre pedra de tropeço poder ser a gente, eu poder ser uma pedra de tropeço, eu queria até contar um testemunho breve, né? Bom, sou músico, não dos bons, mas há algum tempo atrás, uns 2 anos e alguma coisa,
eu recebi uma proposta para trabalhar como músico, como músico profissional. A minha opinião sobre isso não tem relevância. Mas o grande fato é o seguinte: eu recebi essa proposta e me preparei para tal coisa e fui conversar com o pastor. Por mais incrível que pareça, eu não tive a proibição pastoral. Todos conhecem o pastor Alan e sabem como ele é. E eu fui conversar com ele e eu não tive essa proibição. Mas eu lembro que ele me falou uma coisa muito importante. Assim, olha, vai, mas verdade seja dita. Conforme você buscar o Senhor e você orar ao Senhor, você não vai sentir desejo de estar nesses lugares. E nesse meio período, eu saí do gabinete pensando nisso. E nesse meio período, veio também acontecendo algumas responsabilidades para mim dentro da congregação. E uma delas, a principal que eu considero, foi começar a trabalhar com discipulado. E quando eu me dispus a trabalhar com discipulado, veio na mente: e o que eles vão pensar do seu novo trabalho? O que eles vão pensar? E eu tenho minha opinião formada sobre isso. Mas e o que eles vão pensar? E o que eles vão pensar? E o que eles vão pensar? E sempre me vinha na mente a palavra do Senhor dizendo: se comer carne escandaliza o seu irmão, então por amor o seu irmão não coma carne. E sempre me vinha isso na cabeça. E eu conversando com alguns irmãos, e ouvi um conselho daqui, ouvi um conselho dali. O irmão Júlio, que aluguei tantas vezes nas caronas que ele me dava, e ouvia conselhos, absorvia todos eles, e pensava e colocava tudo na balança, mas me veio essa questão. E numa reunião do Ministério de Louvor, o pastor citou esse versículo. Então eu entendi que naquele momento era a confirmação de que eu não deveria fazer. Não por achar que seja ou que não seja pecado, mas simplesmente por amor a outras pessoas. Então, óbvio que eu não estou fazendo isso para me vangloriar, porque a palavra de Deus nos falou agora que quando eu fizer aquilo que deve ser feito, eu devo me considerar como servo inútil. No final das contas, não fiz mais do que minha obrigação. A palavra de Deus diz que o principal mandamento é o amor. E se o principal mandamento é o amor, então que amor é esse que nos conduz a ponto da gente procurar doutrinas, da gente procurar erro na vida do irmão, sem a intenção de fazê-lo se acertar? Que amor é esse que a gente diz que nos faz perder tempo em doutrinas irrelevantes, totalmente irrelevantes, simplesmente para mostrar a um outro irmão que tem mais conhecimento do que ele? Que amor é esse que a gente diz ter, que nos faz correr atrás, literalmente correr atrás do vento, só para se mostrar superior ao irmão? Ainda que a gente não diga que a gente é superior, mas a gente acaba mostrando com as nossas atitudes. Sabe uma coisa? A gente vê tanta pedra de tropeço em tantos lugares, mas no final das contas a palavra de Deus nos mostra que às vezes a pedra de tropeço pode ser a gente mesmo. E já parou para pensar nisso, sobre se a gente for a pedra de tropeço? E se a gente estiver fazendo o nosso irmão tropeçar por conta de uma convicção nossa? E se a gente estiver pervertendo o irmão dos caminhos por conta daquilo que a gente acredita? E mesmo achando que estamos falando em nome do Senhor. Muito obrigado.
E mesmo achando que estamos falando em nome do Senhor. E se a pedra de tropeço formos nós? E se a pedra de tropeço formos nós que insistimos em cuidar da vida alheia, ao invés de a gente parar e nos examinar à luz das Escrituras? Meus irmãos, nós devemos cuidar de nós mesmos. Nós devemos cuidar de nós mesmos. A palavra do Senhor, ela precisa fazer sentido em nós. Ela precisa fazer sentido em nossos corações. Então, mediante a escândalos, mediante a ofensas, mediante a afrontas, nós temos que olhar para nós mesmos. Para ver se a gente não pode estar escandalizando alguém, para ver se a gente não pode estar ofendendo alguém, afrontando alguém, mesmo que às vezes não seja a nossa intenção explícita, mas a gente às vezes pode acabar fazendo isso. Então o primeiro papel é olhar por nós. Eu tenho que olhar por mim. E um outro ponto. Qual o meu papel mediante esse contexto todo? Estar pronto a repreender meu irmão em amor. Repreender em amor, mostrando na palavra. E perdoar quantas vezes for preciso. Sabe? A gente não precisa estar errado para pedir perdão. E nem precisa estar certo para perdoar. Né? Mas a palavra do Senhor nos mostra que o perdão é necessário. Em todo tempo. Em todo tempo. Se o meu irmão se arrependeu de fazer alguma coisa, por que não perdoá-lo? Afinal de contas, Deus perdoa aquele que se arrepende, porque eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu abro a boca para falar sobre perdão para a vida de todo mundo? E para falar que Deus te amou e te perdoou na cruz, que o Senhor Jesus nos disponibilizou o perdão na cruz do Calvário? E eu tenho dificuldade de perdoar um irmão que mandou algum recadinho que às vezes acaba entendendo errado. E eu tenho dificuldade de perdoar um irmão que às vezes nos ofendeu sem querer, ou às vezes nem nos ofendeu. E sabe, quando o Senhor Jesus falou, versículo 3 e 4, olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Chame a atenção dele. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E olha, primeiro ponto, chamar a atenção do irmão não é ganhar um debate. Não é simplesmente deixá-lo sem ideia. Chamar a atenção do irmão não é brigar com ele a todo custo, tentar impor aquilo que você pensa sobre ele. Mas para nós, o parâmetro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda que a gente faça isso em amor. Lembre-se de Jesus com a mulher adúltera. Naquele momento em que ela foi pega no ato de adultério, ele disse, vai, não peques mais. E ele perguntou, antes de dizer isso, ele perguntou, e cadê aqueles que te acusam? Não ficou ninguém? Ninguém te julga? Nem eu. Detalhe, ele podia. Ele podia julgar. Ninguém te condena? Nem eu, que tenho todo o poder, vou fazer isso. Vai e não peques mais. Jesus, ele deu uma nova chance para alguém que foi pego no ato do pecado. Quem somos nós para deixarmos de perdoar alguém? Então, nesse ponto, o que eu achei engraçado, vamos ler aqui o 3 e o 4.
Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. E são infinitas vezes. Enquanto a graça do Senhor estiver sendo derramada, haverá o perdão de Deus para nós. E enquanto houver o perdão de Deus para nós, nós devemos perdoar o nosso irmão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe, a palavra quando fala no 7 está falando no ápice, está falando na totalidade. Então, isso aqui está falando infinitas vezes. É isso que ele está dizendo. Se o irmão pecar contra você, seja quantas vezes for, e se seja quantas vezes for, ele se arrepender, o papel é perdoar, porque o perdão do Senhor ainda está disponível. A graça do Senhor ainda está disponível. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor nos disse. E o engraçado foi a resposta dos irmãos, dos apóstolos. Disseram então os apóstolos, aumenta-nos a nossa fé. Mais ou menos isso, olha, eu não tenho fé para isso tudo, não. Eu não tenho fé para isso, para perdoar sempre. E chegamos ao ponto da mensagem, que pode até ser o título, fé para perdoar. Uma das maneiras de nós evidenciarmos a nossa fé em Cristo é através do perdão ao próximo. E já paramos para pensar, já parou para pensar sobre isso? A gente diz que ama, a gente dá a paz do Senhor. Oh, meu amado, a paz do Senhor. E que bom te ter aqui. Mas o irmãozinho pisa no meu pé. Já olha os cara feia. Não, eu tenho fé. Eu tenho fé no Senhor. A palavra de Deus entrou no meu coração, mas eu tenho uma dificuldade para perdoar. E aí? Nós gostamos de receber perdão quando estamos errados. Certo? Mas gostamos de perdoar quando o erro vem do outro? É estranho, né? Sabe? Se a bandeira do povo de Deus é o amor, e se a palavra do Senhor diz para amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a nós mesmos, e se a gente recebeu o perdão do Senhor, então nosso papel é perdoar também. Se o perdão do Senhor está disponível para nós, então nosso papel é que o perdão para os outros irmãos também esteja disponível. Essa é a questão. Mas e como está a nossa fé? Ora, a palavra de Deus diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus nos manda perdoar e a gente não perdoa, então como está a nossa fé nesse quesito? Como está a nossa fé no Senhor? De novo pergunto, quem somos nós para acharmos que temos justificativa para não perdoar alguém? Quem somos nós para pensarmos assim? Sabe? E por que utilizar o grão de mostarda? Né? Pelo menos meditando nisso, eu pude perceber que a semente de mostarda era pequenininha, é uma semente resistente, tem muitas utilidades e algum tipo de semente de mostarda, né, são 3 tipos, agora eu não lembro as cores, eu não lembro os tipos exatos, mas são 3 tipos. E uma delas pode gerar uma árvore de até uns 3 metros. A gente está falando de uma pequenina semente, com uns 2 milímetros. 2 milímetros de semente gera uma árvore de 3 metros. Uma árvore que gera sombra,
dá outras mostardas, que serve de abrigo, que tem tanta serventia para nós. E por que isso? Sabe uma coisa? O que eu pude perceber é o seguinte: assim como a pequena semente da mostarda, ela pode gerar uma árvore tão grande, 2 milímetros de semente gerar uma árvore de uns 3 metros. Árvore que produz outras sementes e que produz sombra, enfim, que produz abrigo. E além da beleza da árvore da mostarda também. Assim é a palavra de Deus em nós. Se a gente se atentar para ela com o coração aberto, um ato simples, se atentar para a palavra de Deus com o coração aberto, ela é capaz de gerar em nós um poder para fazer coisas extraordinárias. E, inclusive, perdoar quem ofende a gente. Já parou para pensar que quando a gente perdoa alguém que nos ofendeu, a gente está fazendo a mesma coisa que Cristo fez por nós? Afinal de contas, os nossos pecados ofendem a Deus. E o quão extraordinário é isso? O quão maravilhoso é isso? Nós não devemos ser imitadores de Cristo. Nós ofendemos a Cristo e Cristo nos perdoou. Logo, quem nos ofender merece perdão, havendo arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados e orou ao Senhor e se confessou diante dele, saiba que ele perdoou você. Você não fala com Deus morto. Nós não falamos com Deus morto, nós não falamos para as paredes. Quando estamos no nosso quarto sozinho, nós não estamos falando para as janelas, ou para a cama, ou para o armário, ou seja lá o que for. Nós estamos falando para um Deus que ouve. O tempo passou e Deus não perdeu a audição. E quando nós oramos com fé, a palavra de Deus entra com fé em nossos corações, a gente recebe o perdão de Deus. E assim como alguém que pede perdão para nós em sinceridade, nós devemos liberar o perdão em sinceridade. Não é da boca para fora. Sabe, a palavra de Deus diz, quando ela fala suportai-vos uns aos outros, sempre tem um que faz aquela brincadeira. Ah, eu não te amo não, te suporto. A palavra de Deus ela não está falando de suportar para você aturar o irmão. Ela não está falando simplesmente para você engolir o seu irmão. Não. Mas suportar, vamos pegar um exemplo prático. Vocês estão sentados. Certo? Vocês estão sentados na cadeira. Então, nesse momento, a cadeira está fazendo o que em vocês? Em relação a vocês? Ela está suportando vocês. Ela está sendo um suporte para vocês se manterem numa posição fixa. Assim a palavra de Deus, quando fala para suportar-vos uns aos outros em amor, significa a gente se colocar à disposição para ser um suporte para estes em amor. E não está falando simplesmente para você aturar ou engolir o seu irmão. Amém? Então a palavra de Deus, quando ela entra em nossos corações, ela é capaz de nos gerar um poder para fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias como perdoar e manifestar o fruto do Espírito. Ora, a fé sem obras é morta. E se dissermos que temos o Espírito Santo em nós e não ser gerado o fruto do Espírito em nós, nós não temos o Espírito. Sabe? O perdoar ele é difícil quando a gente pensa na ofensa que fizeram contra nós. Quando a gente pensa nas ofensas que a gente fez a Deus, se torna fácil. Porque nós vemos que nós chateamos alguém muito superior a nós e no final das contas poderia nos tirar a vida. E simplesmente não fez porque Ele nos amou e nos perdoou. Amém?
Então, uma fé genuína é evidenciada pela capacidade de liberar perdão e de perdoar. E nisso eu gostaria de contar um outro breve testemunho com o Projeto Amor. Bom, certa feita nós fomos... A minha primeira vez que eu fui num hospital e fui pregar para doentes, né? Bom, eu tenho pavor de hospital. Então, a primeira barreira que eu tive que vencer foi essa. Eu lembro que eu fui até muito edificado pela vida do irmão Juan, quando ele veio contar o testemunho aqui da cura da Covid. Né? E até conversei com ele falou que fazia esse evangelismo no hospital. E ele falou, irmão, vai que Deus vai te usar. Se for para você fazer isso mesmo, Deus vai fazer você perder esse pavor de lá. Bom, na hora do evangelismo, o pavor fica fora e eu vou. Mas nessa primeira vez, eu estava junto com a minha esposa e o responsável, o irmão Paulo, falou para que a gente fosse. Ele nos delegou ir para a UPA de Santa Luzia. Nós entramos, foi na Sala Amarela. Nós entramos na Sala Amarela e começamos a falar com algumas pessoas que estavam acamadas. E naquele momento nós fomos com um e depois fomos falar com a senhora. Eu cheguei e perguntei para a senhora, a gente pode orar por você? Ela chegou assim, não. Pode não. Não tem mais jeito para mim, não. Não tem mais jeito. A moça, ela estava totalmente sem esperança. Desesperada, né? Sem esperança. E a gente começou a expor o evangelho, eu e a minha esposa Jéssica. Nós começamos a expor o evangelho, começamos a falar a palavra do Senhor. E chegamos a ler um versículo. Ela contou a história da vida dela para a gente. E que história. Que história. E no final das contas, a gente acabou tocando no assunto do perdão. Senhora, você peça perdão aos pecados ao Senhor. Perdoa a quem você tiver de perdoar, porque o Senhor tem perdão para a sua vida. Olha, a moça ela não tinha força para levantar não estava com força antes para levantar direito um braço. Ela queria mostrar uma marca de injeção e ela estava fazendo força para puxar a manga da camisa. Mas quando a gente tocou no assunto do perdão, a moça ela começou a se debater. Não, perdoar não. E começou a se debater de forma enérgica. Ela não era necessariamente uma manifestação naquela hora. Mas simplesmente a raiva, o rancor estava tão grande no coração dela, que ela tirou forças para dizer, eu não perdoo. E aí o Senhor nos levou ao entendimento de que ela estava naquela situação porque ela não perdoava. Sabe? Uma coisa é a gente chegar e dizer que a falta do perdão mata. E a gente dizer que o perdão salva, o perdão liberta, e a falta do perdão ela mata, ela deixa doente. E outra coisa é a gente ver alguém doente, acamada, porque não perdoa. E tirar forças para dizer eu não perdoo. E o Senhor usou até minha esposa para falar assim, olha, quando você não perdoa, o não perdoar é você tomar um veneno esperando outra pessoa morrer. Naquele momento ela chorou. Nós oramos por ela, né? E, enfim, a fé em Deus, a fé genuína, ela é evidenciada pelo perdão. E se nós, servos de Deus, não temos a capacidade de perdoar,
então há algo errado com a fé que a gente diz que tem. Muito errado. Se a palavra do Senhor nos mandou liberar perdão, e a gente não perdoa, há algo estranho com a nossa fé. Nós precisamos ser aperfeiçoados. E sabe, a gente não pode simplesmente se contentar com o fato de, eu tenho dificuldade em perdoar alguém. A gente não pode se contentar com isso. Porque, afinal de contas, muito mais nós fizemos contra o Senhor e muito mais Ele nos perdoou. Quem somos nós para negarmos alguém? Então é necessário fé para perdoar. E se a gente tiver a capacidade disso? E se a gente tiver a capacidade de perdoar? Não, eu não guardo mágoa, essas coisas todas. E quantas vezes a gente se vangloria por alguma coisa decente que a gente tenha feito? Quantas vezes a gente já se vangloriou por isso? Cá para nós. Muitos contam com orgulho e muitos guardam esse orgulho para si. Quantas vezes já fiz isso? E cá para nós, se bobear ainda faço se eu não vigiar. Me vangloriando por alguma coisa boa que eu tenha feito. Mas aí no final das contas, se a gente faz aquilo que a gente é mandado, se a gente faz aquilo que simplesmente tem que ser feito, somos inúteis. Somos servos inúteis. É estranho, né? Que nessa vida a gente não... É claro que o Senhor, Ele honra os seus servos, o Senhor, Ele tem um galardão para os seus servos, né? E o galardão, ele não é necessariamente, não é recompensa material, mas é uma recompensa por quem presta algum serviço espiritual ou por quem padece por amor ao Evangelho. Isso é o galardão. É uma recompensa para essas duas categorias. Certo? E é engraçado, quando a gente acha que está de pé, né? O Senhor ele não disse, aquele que está de pé, parabéns, muito bem. Não, Ele não disse isso. Ele disse, cuide para que não caia. Aquele que faz aquilo que deveria fazer, muito bom, meu servo. Parabéns, não. Servo inútil. Não fez mais do que sua obrigação. Não fez mais do que o seu dever. Não fez mais do que aquilo que eu mandei você fazer. Olha, meus irmãos, nós temos que nos reavaliar muitas vezes. Nós precisamos nos reavaliar. Precisamos reavaliar a nossa fé. Precisamos reavaliar o nosso comportamento dentro da congregação. E por que isso? Sabe, a gente enche a boca para dizer que faz parte de uma congregação onde tem pastores como Alan, Geraldo, Július e etc e tal. A gente enche a boca para dizer que temos homens de Deus nos pastoreando. Mas não adianta nada os meus irmãos pregarem a palavra de Deus com sinceridade, com veemência, sendo usados pelo Senhor, se a gente usar isso para acusar outros. Não adianta nada a gente ouvir a palavra do Senhor, quarta, sábado, domingo, encontro no lar, se a gente só vê sentido nisso na vida de alguém e não vê sentido na nossa vida. Nós precisamos nos reavaliar, meus irmãos. Eu preciso me reavaliar. Eu preciso ver como está a minha fé. Eu preciso gerar fruto. E o gerar fruto é o nosso comportamento.
Vai, produza frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos mostrar que a palavra do Senhor entrou em nossas vidas. E uma dessas formas é através do perdão. É através do perdão. E aí? E como a gente tem andado? A gente tem liberado perdão para os irmãos? A gente tem desejado o mal ainda para quem prega a palavra distorcidamente? Nós podemos citar dezenas de pregadores ou youtubers. Podemos citar dezenas. E a nossa disposição para dizer que fulano de tal é um falso pregador é a mesma disposição que a gente tem para orar por eles, para que eles se arrependam, para que a palavra entre? Um dia nós éramos ignorantes, mas o Senhor se revelou a nós. Por que não o Senhor não pode se revelar a eles? E se o Senhor já se revelou e eles abandonaram o caminho? Deus tem uma recompensa para eles. E não vamos esquecer que a condenação também é uma promessa para quem não crê. A condenação é uma promessa de Deus para quem foi infiel. Há promessas para estes. E se nós nos enquadrarmos iguais a estes, estaremos nos enquadrando nessa promessa também. Se nós nos enquadrarmos naquele que não perdoa, nós não estaremos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Nós gostamos de ser perdoados. E se a gente não perdoa, então a gente vai estar demonstrando que nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E essa palavra ela não fala de amor próprio, como já foi ensinado pelo nosso pastor. Ela não fala de amor próprio. Mas essa palavra fala da gente tratar outra pessoa como nós gostaríamos de ser tratados. Nós amarmos outros como nós gostaríamos de ser amados. Reciprocidade, empatia. E se a gente não tem empatia pelo próximo para perdoar, então não receberemos o perdão de Deus, como foi falado tantas vezes. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Deus Santo, poderoso, Pai, a Tua palavra foi ministrada, ó Deus. Deus, agora o que eu te peço, ó Pai, é que essa palavra, Deus, venha surtir efeito. Venha surtir efeito no meu coração, e essa palavra venha surtir efeito no coração dos meus irmãos que estão aqui. E de quem ouvir essa palavra pela internet, ó Deus, se ela for para a internet. Mas, Pai, que essa palavra não seja, ó Pai, como canções de amores, onde a gente ouve e acha bonitinho e não coloca em prática. Deus, isso não é entretenimento, ó Pai. Mas isso, ó Pai amado, que o Senhor falou para nós é para que haja um conserto. Senhor, nós precisamos ter a nossa fé reavivada, ó Pai. Deus, nós precisamos ter a nossa fé renovada, precisamos ter a nossa fé reavivada. Nós precisamos, ó Pai amado, estar no centro da vontade do Senhor, Deus. Mas, Pai, o centro da vontade do Senhor é o lugar onde a gente caminha, ó Deus, e não pode levar nada daquilo que não agrada a Ti, ó Deus. Nós não podemos, ó Deus, estar no centro da vontade do Senhor se a gente guarda mágoa. Nós não podemos, ó Pai amado, estar no centro da vontade do Senhor se a gente julga o próximo. Nós não estaremos no centro da vontade do Senhor se a gente não consegue perdoar o irmão. Ó Senhor, venha nos aperfeiçoar nessas coisas, ó Pai. Venha nos moldar nessas coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, venha nos aperfeiçoar para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Porque precisamos ter as nossas vidas restauradas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós clamamos a Ti, ó Deus.
Renove nossos corações, ó Pai. E se há irmãos, ó Deus, que têm dificuldade de perdoar o próximo, então venha mudar, ó Pai amado, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, venha tirar todo o coração de pedra, ó Pai amado, e venha amolecer os nossos corações, ó Pai. Que os nossos ouvidos, ó Pai amado, sejam destapados, ó Deus, para que a Tua palavra entre nos nossos corações e enfim, ó Pai amado, nós possamos gerar o fruto digno de arrependimento, ó Pai. Porque, Senhor, se nós não perdoarmos o próximo, nós não teremos o perdão do Senhor, ó Pai. Se nós não amarmos ao nosso próximo, ó Deus, com o amor que vem do Senhor, então nós estaremos caminhando de encontro à Tua ira, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, eu te peço, ó Deus, te suplico, ó Pai, para que essa palavra entre em nós, para que a nossa fé seja reavivada, ó Pai, e para que sejamos transformados, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Eu entrego a minha vida nas Tuas santas mãos, ó Pai amado, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.